Dieu de paix, nous voulons te voir ce soir. Jésus, tu nous as dit que la parole que tu nous as donnée, c'est esprit. Pourquoi nous en besoin comme on a amène-nous, Seigneur, dans la délivrance. Amène-nous, Seigneur, dans la destinée. Fais-nous du bien ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, acclamons Jésus. Obrigados, aplaudimos ao Jesus. Que Dieu soit loué. Que o Deus seja louvado. Que Deus te abençoe. Eu disse que Deus te abençoe. Quem que jejuou aqui? Qui encore? Eu vi alguém levantar. Maman Maria. A mãe Maria. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Il faut faire ça, c'est très important. Tem que fazer isso, é muitíssimo importante. La délivrance, je nous dis chaque fois, A libertação, eu digo cada vous ne vez, pouvez jamais influencer não podem dans influenciar le monde physique no mundo si físico vous n'imposez pas la volonté dans le monde se spirituel. vocês não impõem a vontade no mundo Nyonso espiritual. biso tozomona na mokili boye. Tudo que estamos a ver Sa cá no mundo, force est fondée dans la spiritualité. a força permanece na Si dans le espiritualidade. monde spirituel tu n'as pas une présence réelle, Se no mundo espiritual não tiver uma presença dans le real, monde physique comme ça, tu ne feras rien. no mundo físico não terás nada. Donc moni bato ebele bazwi bataminga kosambela, Muita gente tiveram tempo de orar komata bangomba e kogene, subir ao monte jejuando. mais à la fin il semble c'est comme si No final, ba réponse ya balosambo na bango ezati. é como não ter resposta das suas orações. Kosambela ezalaka koganga te. Orar não é somente Parce que gritar, tu peux beaucoup crier, porque queres muito mais gritar. si tu n'arrives pas là où Dieu veut que tu sois, Se não chega onde Deus que à la tu fin seja, des cris, Os et au gritos, bel sera ba poumon, tu vais ter et au doença bel de sera pulmões, estomac, vai ter na doença sura de tu n'auras estômago. pas ce que tu No veux. final não terá aquilo que tu Lorsque la desejas. Bible nous dit Por isso a Bíblia nos que mon diz peuple que o meu povo est mort à cause il y a manque de connaissance, pereça por falta de a conhecimento. détruit pour un manque de connaissance, Está destruído por falta c'est de pour conhecimento. montrer pour na kubonga na mokili. Para mostrar, para La melhorar. prière ne suffit pas. A oração não basta. La prière c'est très important, A oração é muitíssimo mais importante, la prière ne suffit pas. mas a oração não basta. Pour mieux prier, Para melhor pour orar, bien prier, para melhor il orar, te faut une connaissance. é preciso Lorsque conhecimento. boania ezati, Quando não veio boyebi sabedoria, ezati, não veio losambo conhecimento, kozala lokola a babui ya oração pamba, será como qui n'aura barulho, pas d'efficacité, que não terá qui eficácia, ne changera rien. que não mudará nada. Alors, toza na malakisio to bandaki, Temos a nossa pregação que je nós crois lelo começamos. ezalaka école de délivrance. Hoje é a escola de libertação. Ezalaka kaka te combat Não é spirituel. somente combate Toyekaka espiritual. pelisa moto, Viemos acendo panza fogo, buka zongisa destrói, bono. quebra não. Ezalaka école de délivrance. É a escola de Avant libertação. tokota na losambo, Antes de entrar na avant oração, topelisa moto, antes de acendermos o topesaka biso fogo, mwa enseignement temos que dar afin ensinamentos de savoir Enfim, de comment est-ce que saber tu peux como é combattre. que tu podes combater. Não musu basimba nzete. Ao te pegar na Landa pau. satana pia koleba Ah, nzete. persegue Bakanga ta Satanás église de ba beta chicote. ba nzete gauche droite. Vão lhe Beta satana zongisa boy. chicotear Satanás. Dans le monde spirituel, No mundo si tu n'es espiritual, pas Se représenté, não és tous les representado, mouvements que tu peux faire todos os physiques, movimentos que podes fazer ils ont fisicamente exercice são como corporel. exercícios Le corporais. diable n'a pas peur parce que je O suis mis diabo dans não tem medo le porque você vide. pegaste um Le pau para diable você n'a pas dar. peur parce que tu O cries diabo beaucoup não dans tem la medo porque prière. você grita Non. muito na oração. Il Não. y a position spirituelle. É preciso a posição Comment tu es espiritual. représenté dans le monde Como é que vai spirituel? se apresentar? Alors, malakisa biso toza nango eza Os nossos ensinamentos que sur nós les temos réalités spirituelles dans é nos sobre familles. a realidade espiritual nas nossas famílias. Ba réalité spirituelle ya mabota na biso. As realidades espirituais das Je nossas crois famílias. grand thème na biso yango wana Este é o grande on a tema. tiraki des sous-thèmes à moki toujours Que eu développé peguei subtema que estamos sur aqui les desenvolvendo agents dépouillés. sobre os agentes Alors, despojadores. les réalités spirituelles de nos familles A realidade espiritual nas nossas nous famílias obligent à vivre nos obriga a non ce viver, que nous voulons, não aquilo mais que à nós vivre queremos, des décrets écrits dans nos familles. mas a viver os decretos escritos nas nossas famílias. Donc, la réalité de ma famille Realidades das est famílias pekisaka biso nos impeça to vivre para vivermos ndenge biso tozokanisa como nós estamos a et pensar, imposaka biso nos to impõe vivre ndenge famille para ebongisela viver como é que biso. a família preparou Voilà para pourquoi nós. je nous ai dit le jeudi au Por tous les isso cas. eu disse na quinta-feira Lorsque passada, ton intellectualisme quando a sua intelectualismo n'arrive pas à résoudre tes problèmes, não chega a resolver os seus sache problemas, que les problèmes
saiba que o sont problema devenus des mystères. se tornaram mistérios. Lorsque boania oyo zanango, Quando a sabedoria que tu mayele na yo tens, tangla na a classe, inteligência que tu estudou na ezokoka ko escola, résoudre ba problème na yo não te, está a conseguir resolver il os faut seus aller problemas. voir Tem que que ver. é comme mystère. Isso tornou-se um Comment nga na mistério. tangi, Como é que eu estudei? nga na yekoli, Eu aprendi. mais na suka nango naza ko se No retrouver te final na não vie. estou a me encontrar na vida. Naza courageux, Eu sou nayebi corajoso. kobima na tongo Eu lokola sei moto sair de nyonso, manhã como mais todo na suka mundo. nango naza ko se No retrouver final, não me te. Au juste, encontro. qu'est-ce qui ne va pas? O que não Donc, está nada au-delà de ta force, Por trás da sua il y a ce qu'on força appelle le é mystère. aquilo que chama do mistério. Nasali nyonso mutu akosala mpona Fiz zwa. tudo que a pessoa Mais pode à la fazer, fin, mas je no ne réussis final pas. eu não tenho êxito. Donc lorsque ton intellectualisme, Quando o intelectualismo, lorsque ta sagesse, quando a sua tes sabedoria, facultés intellectuelles, a sua faculdade et ce qu'on va intelectual résoudre les problèmes, não consegue resolver il os faut seus problemas, courir vers la spiritualité. é preciso correr à On a espiritualidade. tourné une question. Nos questionar. Pourquoi ni toloba ke muta simbikis? Por que falamos que a pessoa pegou feitiço? Bato balobi ah Joana simbakis. Ah, ele pegou Bato balobi mutu feitiço. ana simbakis. Essa pessoa Muta pegou simbakis feitiço. comment? Como é que a pessoa pegou feitiço? Est-ce que muta lamuka na tongo na ndako? Será que a pessoa acorda só de Mbamo manhã? lobi ke naki ko E luka uma vez kisi. eu vou procurar o feitiço. Muta luka kisi quand? A pessoa procura quando Muta luka feitiço. kisi lorsque ameki na Ele mayela procura quando kibomoto. tentou na sua inteligência Akoma uma mona não lokola nga conseguiu. mayele kokite. Com a minha Il faut na inteligência não luka consegue. spiritualité. Tem que procurar Donc espiritualidade. au-dessus de tout ce que nous pouvons faire, Por cima de tudo que podemos quand la fazer. vie ne marche pas, Quando a vida não está andando do jeito que está a sache-le pensar, saiba que ton cerveau, o seu ton cérebro, intelligence, a sua ta inteligência, sagesse, a sua ta sabedoria, faculté a sua de faculdade réfléchir de ne refletir peut pas changer les choses. não pode mudar as Ce que coisas. zalaka ba via bato esanzaka po bato Se bakanisaka for que bien. as vidas das pessoas mudam, Mais que a c'est pessoa que na pensa mokili melhor. biso toza Quer dizer, nesse mundo bato que nós apasi estamos, balingi bazala te. não haverá Bato pessoas akolela de balingi bazala sofrimento, te. não haverá Parce pessoas qu'il y a de des gens choro. qui réfléchissent. Há pessoas que refletem. Lorsque azo betelo masolo avi na Quando ye, está a contar a azo história da betelo sua ba vida, projet azalaka está a nango, contar planos ozomona que pena tem. ke muto fo Está azwa na sabendo que vie. essa pessoa Mais tem que en ter réalité êxito. na suka nango, Em realidade, no final, não está dando donc la certo. réussite ne dépend pas O êxito par não rapport à depende ta réflexion. segundo a sua La reflexão. réussite dépend O êxito par rapport à ce depende que la spiritualité te donne. segundo aquilo que a espiritualidade te dá. Voilà pourquoi És porque des gens qui disent souvent as pessoas que dizem bosambeli pe mingi oremos bomati bastante. bangomba el nyonso kozene todo mundo, el toda nyonso hora no kosala mundo, boye toda hora yango fazer isso. bitumba ngo esilaka te essa batalha não tant que toza na acaba. mabele le Enquanto monde estamos na spirituel terra, guerre osilaka te o mundo espiritual, a guerra nunca vai yango acabar. mosusu na famille batila bango seliba Outra pessoa na família tem asambela bali Orou, ntango casou. akosi na ndako libala Quando entrou no boye lar, bana bakoya te os filhos não vão vir. soki basambeli bana Se oraram baye bastante, mosala os papa filhos- ebebi o parce trabalho que do pai le vai diable ne renascer. lâche point. O diabo não larga. Alors il y a des familles au biso tobimi Há famílias que nós ba saímos. famille na biso africaine toyebi yango As très bien. nossas famílias africanas Chaque conhecemos famille bem. eza na ba réalité na. Cada família tem a sua Chaque famille realidade. okota eza na makambo na. Cada família tem seus Omona famille problemas. mosusu basi kitoko. Outras famílias mulheres babalaka te. bonitas no caso. Famille mosusu mibali batangi família, homens que basalaka te. estudaram não Bato baza ba trabalham. courager As mais pessoas ba são se retrouver corajosas, te mas na não se vie. encontram na vida. Omona na ba o batikala na Congo. Você vê aqueles que Na ficaram o ba no o bakenda Congo, Poto. aqueles que foram na Ba o Europa, baza na Angola. aqueles que estão Ba em o bakenda Angola, Amérique. aqueles que foram em Malgré América. ba kabwana ba mboka. Apesar que separaram, Mais dividiram soko os tali países. réalité na bango a Se tu famille. vês a sua realidade Bango familiar, nyonso bazo vivre kaka todos même eles réalité. estão viver a mesma realidade. On ne se détache pas de la famille Não se destaca da parce que família, tu as voyagé. porque tu viajaste. On ne se détache pas de la Não se famille destaca da parce que família, tu es loin de la famille. porque estás Non, longe da na família, kati na yo não. ozana makila ya Dentro de famille. si tem aquele Donc sangue soki da déjà família. balobelaka makila na Se bino já falaram do vosso que sangue, makila oyo bakokende mosika te, este sangue não irá makila oyo longe. bakobonga te, Este sangue na não vão suka na melhorar. No yango final disto, atoza wapi. mesmo se Si tu tiver ne pries aonde, pas, se tu não ozala oras, toujours vai estar somente moto osibia ba makambo. e que vai Alors sofrer là, esses ce sont problemas. des réalités Isso são oyo eza na ba realidades famille na que biso. estão nas Je nossas crois, famílias. on va commencer toujours à aller na thème wana. Vamos começar Alors, somente aí. na kati ya ba réalité ya famille, Nas realidades familiares, eloko eza motu eza o nini? que é mais importante é o que? Lorsque tobotami na mokili boye, Quando nós nascemos, vous allez remarquer dans chaque famille, vamos notar em cada il y a família, une personne qui est comme l'homme étoile. há uma pessoa que é homem de Des estrela. hommes étoilés. Os homens da C'est-à-dire, estrela. bango babandaka histoire Quer dizer, eles começam a pour história famille para a ekota família na grandeur. entrar na Comme grandeza. c'était
Abraham. Era Abraão. Lorsque Nzamba bengi Abraham, Quando Deus chamou nanda kwa Abraão, tata na ye, na casa azui do kaka seu pai, Abraham. recebeu Alors, je Abraão. rendrai ton nom grand. Tornarei o seu nome Ba grande. nation mokili ba ko pambola na sima na As yo. nações do mundo vão ser abençoadas. Alors, por dans trás de chaque você. famille, Em cada le família, diable o diabo alukaka tia agent na ye. procura colocar o seu Nzambe agente. pa alukaka tia agent Deus na ye. também procura colocar o seu Donc, ba agente. famille, so tel presque ba famille na biso nyonso. Você vê a maioria das nossas Mondo ki famílias. azanga kati. O Ata bruxo ba não nyonso falta. bazanga mona mon njor moko boepe Mesmo azalaka não wana. falta nenhum Parce que bruxo. le monde spirituel c'est comme ça. Porque o mundo espiritual é assim. Nzambe azoluka moto moko azala na Deus está famille. procurando uma pessoa Wa que esteja na kobimisa família, motu. que vai fazer Satana sair a pe cabeça. akotia moto moko na Satanás famille também wana. vai Wa colocar kopesa pessoa ba information ya que vai famille dar wana. informações desta família. Alors, lorsque toza na mokili, Quando tozo estamos sambela neste tozo mundo, luka estamos a nzambe, orar e procurar a moto Deus. na moto ayebi famille na ye. Cada conhece a Moto na sua moto pe família. ayebi place ya bime. Cada conhece onde saiu. Alors, pour famille bima na échec, Para a família sair na pour reprovação. famille elongwa na soni, Para a família sair Dieu na commence par vergonha. élever un homme. Deus começa por elevar Cet homme, c'est l'homme étoile. Este homem é um homem de C'est-à-dire, estrela. parier, il faut makambo Quer changer. dizer nele que as Donc, coisas na vão histoire mudar. ya Gédéon. Na história de Mokolo Gideão. Nzambe abimeli Gédéon No mama dia filo. que Deus apareceu a Abengi Gideão, Gédéon e vaillant chamou héros. valente herói. Qu'est-ce que Gédéon a dit? O que Gideão Gédéon a disse? dit, ma Gideão famille disse, a minha família est la plus pauvre é a en mais Manassé. pobre em Et Manassé. je suis le plus E petit eu sou mais de pequeno la maison de da mon casa père. do meu pai. Donc, ndenge toza na mboko na Quer dizer, Manassé, como estamos aqui em libota Manassé, na nga eza libota ya A minha pasi. família é a família mais Et puis nga pobre. ndenge naza boye, E eu como estou naza assim, mwana nsuka. seu Donc c'est caçule. impossible makambo nzambe É oloba esala impossível as coisas que na Deus está a falar para acontecer na minha vida. Vous allez remarquer dans nos familles, Vão notando nas malgré défaite ezalaka, Apesar dos bakolele defeitos, ezalaka, dos choros, mais des hommes étoilés, Os homens je de crois que je estrela. nous ai donné un jour des signes. Eu acho que eu dei Ce sinais. sont des personnes São pessoas au milieu de la famille. no meio da família. Même ata makambo nyonso ezosimba te, Mesmo tudo que mais não está bango dando bazalaka certo. toujours na espoir Ele tem que na nzela na esperança. bango bakosala E quelque através chose. dele farão alguma coisa. C'est-à-dire ce sont des gens Quer dizer, são pessoas. ata bato nyonso baza na eloko te, Mesmo as pessoas não ye tiverem mpe aza nada. na eloko te, Ele também não mais tem c'est nada. une âme sensible. Uma alma sensível. Donc akoka komona bato na pasi te Ele na não consegue famille. ver a pessoa no sofrimento. Mwana da azobela família. A biso pessoa nyonso que toza nango te mais ye fo abunda ke koluka pesa ele tem que bango. lutar C'était para comme ça livrar. kaya Gédéon. Era isso o caso. bazalaki na de eloko Gideão. te, Não tinham chaque nada. fois azosala Cada vez trabalhava. bamadianisi bazwi kozwa biloko azosala, Eles mais viam, Gédéon mas o n'arrêtait Gideão pas. não parava. Il y a des hommes qui sont des courageux Há spirituels. homens que são corajosos espirituais. Donc même au niveau de la famille, rien ne marche. Mesmo ao nível Mais da bango família bazanga da lokola ba homme étoile. Eles são como homem de Aluka estrela. kota simba zongisa Procura boye, entra, juste fazer pour na kosunga famille. somente para Alors ajudar a ces genre de família. personnes, São pessoas. yango de bato tozo sambela bango na pokwa a. São pessoas que estamos orando esta tarde. Okobanda d'abord ko changer histoire ya famille na bino te. Vais começar a mudar a história da Soki sua yo família. ozwi décision te. Se tu não tomares a Ya kozala decisão, porte ya kotombola libota. descer a porta de elevar a família. La famille ne peut pas prendre allure ya sika. A família não pode ter um Soki yo novo nanu ozwi costume. décision te. Se não tomares a Ya kotelema decisão pona ko e changer levantar para mudar réalité na bino ya famille. a vossa realidade familiar. Alors pour des hommes qui sont des hommes étoiles, Para os homens que são homens de estrela, c'est-à-dire bato baza ba étoilé ya famille. que as pessoas que são homens de estrela Yango de tobengi família, ba agent dépouillé. é que chamamos agente despojador. C'est-à-dire moto nyonso Quer dizer, toda oyo pessoa abengami kolongola soni ya famille na que é bango. chamado para tirar vergonha da Abana sua ko changer família, histoire ya famille. para mudar a história de Autour família. de lui, Ao seu il y a redor, des personnes qu'on appelle des agents há dépouillés. pessoas que chamam agentes despojadores. C'est-à-dire bato ya solo ka batala ka bamona. Quer dizer, pessoas dos Ba vejam. comprendre que na libota mama Eles mamweni compreendem que na família ya da mãe papa Mamãe, matondo do pai aza na Matondo, bana 12. tem 12 Mais filhos. mwana moko aza Mas wana uma criança tozomona que está lá. étoile ya mwana Vamos wana ver a história lobi dessa lobi kolongola criança. tata na bango na soni. A Alors mãe ce vai sont tirar o des seu gens pai no- où le diable São attaque pessoas que souvent. o diabo ataca às Yango ni bato vezes. mosusu baza na ba étoile Outra makasi. pessoa tem forte Lorsque le estrela. diable a vu son étoile, Quando o diabo vê batindele sua mwasi estrela, ndoki. vão mandar uma mulher bruxa. Mutu mosusu azaka na étoile makasi. Outra tinha uma Po ba forte pomba étoile estrela wana para- batindele mobali ya ndoki. Mandaram um homem Voilà bruxo. pourquoi moi je dis souvent, Por isso eu digo comment às moi vezes, ça faut bala na mobali, Como é que bafandi mulher pode 15 ans na casar? libala. Viveram 15 anos no Après casamento. 15 ans, Após mobala 15 lobaki na anos, lingo soute o to sala marido dizer que já não divorce. quer mais, vamos fazer Pour o moi divórcio. si wana kende ko se retrouver comme. Para a mulher se encontrar. Olekisi mwana bato 15 ans. Fizeste passar Opesi 15 ebelo anos, te. também não Na lhe suka deste nango nada. divorce, ok No na final, okesa la vie divorce, vai fazer a Le sua diable a vida. compris O diabo que comme compreendeu l'étoile est là, uma il faut estrela. retarder étoile wana. Ou tem que retarder essa estrela. Toute personne qui est un homme étoilé, Toda pessoa que é homem de il estrela, doit beaucoup veiller.
deve na vigiar bato muito bayaka tout autour. nas pessoas que vêm ao seu redor. Parce que parmi des gens qui viennent, No meio na daquelas kati ya pessoas bato wana, no meio dessas eza na pessoas, bato Satana a travaillé há pessoas que Satanás de trabalha façon que de maneira que va faire tomber étoile. para fazer cair a sua estrela. Alors, Portanto, lorsque la Bible est biso maman Philo, quando a Bíblia está nos dizendo, mamãe, le diable rôde o diabo rota comme un lion rougissant, como leão, cherchant qui il dévorera. procurando quem que vai devorar. Il y a des hommes sur la terre, Há homens dans sobre le a terra, monde spirituel, bazar lokola ba poids ya Satana. só como o peso de Satanás, C'est-à-dire misuni ya Satana. que é a carne de Le Satanás. diable rôde tout diable autour está d'eux. rodeado. Tant que Bible lobi na biso, Quando a Bíblia le diz diable que rôde comme un lion, o diabo está rodeado cherchant como um qui leão, il dévorera. procurando quem En vai réalité, devorar. mon camiraïs, Em realidade, qu'est-ce que le diable cherche à dévorer? O que o diabo procura devorar? Ce n'est pas cette chair, c'est la destinée de la É o personne. destino da pessoa. Il rôde autour. Ele Et rodeia. là, quand Satan a dévoré Zanini. O que Satanás Parce que nous procura autres, devorar. couffés Satan na Porque position essa de carne se move, le Satanás diable a não besoin de precisa. ton futur. O diabo precisa do seu futuro. Ce que le diable craint, O que c'est o diabo ton tema devenir. é o seu Il cherche à desenvolvimento. dévorer ton Ele devenir. procura Il y a devorar o déjà seu dans la vie celui futuro. au sali constant. Se você não Que está, okuta na kana mibali ya que bandoki. se conta com homens Mibali ya bruxos, baescro. homens Basi ya mabe. bajuladores, Bazo nyokola motema na yo. mulheres que estão fazendo Stopper na sofrer no pe seu mamba bolingo. coração. Para Sambela ainda na com amor, ora ainda com a Deus. c'est fort et possible É forte que le possível diable atteigne étoile na yo, que o diabo attire leve a une sua personne estrela, mandar qui uma viendra pessoa pour te dévorer. que virá para ti Il y a devorar. des hommes depuis kobotama na Há bango. homens desde que nasceram, Bazalaka déjà ba poids ya Satana. ele já é um corpo de Satana Satanás. abalukaka pembe na Satanás bango. rodeia Koluka somente ndenge perto nini dele. il faut na finir na Como é que eu moto. vou acabar com Ba essa musu pessoa? de po botama na vie na Desde ye que nasceu na sua bituma na vida, bitumba. batalhas e Voir batalhas. même bande ngone ba botama fisi Mesmo mo zo seus irmãos bundisa ye. fisicamente estão a batalhar com ele. Le diable voit ton O devenir. diabo vê o seu futuro. Satana yebi ke muto so na tiki à O diabo l'aise. sabe se eu lhe Lobi deixar lobi quieto, famille wana amanhã ekolonga esta na soni. família vai Il y a sair des na gens qui vergonha. subissent même des Há injustices. pessoas Na que sofrem libota, injustiça. na libumo ya Na bimi. família, no mesmo Mais momento bazo que ele maltraité. sai, mas estão Tout ça, maltratados. on veut dévorer Tudo ton isso devenir. querem devorar o seu destino. Être un homme étoilé, Ser homem de c'est estrela. prendre une grande responsabilité. Ter uma grande responsabilidade. Le diable rôde. O diabo Il rodeia. cherche Ele qui procura détruire. quem que vai Il destruir. cherche Ele quel procura. avenir il faut y avoir. Que futuro que Yango ele mwana deve biso receber. mokolo yesu abotama. No dia que Jesus foi Ba mas nascido, bauta côté ya Babylone. os magos saíram de Bake ti Babilônia. place yesu abotamaka. Foram ter Ton étoile a la capacité a sua de estrela tem a réveiller capacidade même les démons. de acordar Kobalandaka mesmo os étoile na demônios yo. para seguir a sua estrela. Ignorance ezalaka na bamama kala. A ignorância era nas mais Omona mwana antigas. botami. Você vai ver a criança Lorsque nascer. mwana botami mwana azolela lela na A criança butu. chorava Ona de mama noite. musune balobaka mwana azolela mingi na Essa criança está butu. chorando Tombe mpo mama muito. Vamos levar batelaka naquelas soki bana mães que mutu. tratam a cabeça das Bon, crianças. comme kuna bote mwana batali Ah, mutu. essa criança Totie ali ba abriram a mafuta. cabeça, vamos Ba colocar. mame bele bakaba betola Outras bana. vêm oferecer a estrela dos seus filhos. Tout enfant oyo abotami. Todo Lorsque filho que vous nasceu. remarquez ba maladie na Quando bomwana na vocês ye, notam vous doença na remarquez sua des infância. histoires compliquées na bomwana na Notam ye, história ce sont des complicada. signes que l'étoile commence à signaler São que sinais moi que a non estrela começa a bitumbeza signalar. makasi. Há muito Mais forte nessa ignorance criança. ezalaka kala. Havia Soki muita mwana botami bongo, ignorância. Se a criança bamusuku nasceu bazolo assim, baseki bazopeseki ndoki. hoje vão dizer To assim, me pa vamos mamo levar basalisaka, vamos basalisa levar ye. na mãe que trata para lhe Cette étoile. tratar. Destruíam essa estrela. Donc le diable litina ya makasi. A sua luta Ezalaka na bato oyo baza na étoile. são naquelas pessoas que têm estrela. Parce que le diable Porque o craint diabo, tellement ton devenir. ele teme o seu futuro. Como nós estamos assim. Estamos orando, orando. Vamos orar. Mais peu de nous savent Poucos de nós ce qu'ils sabem. vont devenir demain. Aqueles que vão se À tornar part amanhã. peut-être la prophétie. Para além Bapesa da moto profecia. prophétie baloba na ye que Dar a profecia em alguém. pasteur a prophète a prophétisaki O que profeta yo koma profetizou, bozongisa boye. uma Mais coisa vai beaucoup acontecer. ayebi na ye te, Muitos ayoka não pe te, sabem. mais Também le nunca monde ouviram. spirituel connaît oyo O kozala. mundo espiritual sabe o que você vai se tornar amanhã. Ce n'est pas Dieu qui est allé vers les mages. Não é diabo, não é Deus que foi até os Pour ça ba magos. mage que Jésus Para abotami. dizer aos magos que Bible Jesus lobi foi ba nascido. mage ba moni étoile. Os magos Et viram ba a moni ngo eza estrela étoile ya roi. e viram que era a estrela Donc de le rei. monde spirituel No mundo eza na espiritual capacité tem a ya capacidade kotanga oyo kokoma lobi. de ler aquilo que vai se tornar amanhã. Eza na bato mosusu baza ba cible. A outra pessoa são Une fois que alvo. tu entres dans une distraction, Uma vez entra na distração. une fois que omitiki na mambo Uma esanga vez você tina, se deixa nas coisas que não alors tem le importância. diable O va diabo s'en charger de toi. vai se encarregar em ti.
Alors pourquoi le diable combat des hommes étoilés? Por que que o diabo combate os homens de estrela? Parce que tout homme étoilé Porque todo homem de est un estrela missionnaire de Dieu é missionário de Deus. dans une famille, Numa família, dans une nation, numa nação, dans ce monde. neste mundo. Motonio soit un homme étoile, Todo aquele que é homem de asa estrela, missionnaire yanzam. ele é Na missionário de libota Deus. na ye, Na sua família, missionnaire yanzam. Missionário Na de mboka Deus. na ye, Na sua missionnaire nação, yanzambe missionário na de Deus. mokili oyo mo. enche todo mundo. Derrière toute mission Por trás de toda a se missão cache une grande bénédiction. se esconde uma grande Et bênção. devant toute mission, Diante de toda il y a missão, un combat à affronter. há combate a enfrentar. Ce que Nzamba appelle sur mission, Se Deus te der tu uma dois missão, savoir deve saber que la mission incarne la grandeur. A mission Mais incarne la la mission affronte le combat. a missão enfrenta o combate. Oui, nous sommes dans la famille. Outras só dizem na Ngane família. nazabwe naza nzambe. Eu função de Deus. Nzamba pakolanga mafuta. Deus já me ungiu Famille nanga assim. kolongwa na soni na A nzela minha família nanga. vai Oui, sair na vergonha, makambo família. zolo boza na raison. As coisas vão falar de Mafuta razão. nzambe ezali. Azeite La de Deus grandeur est là, A grandeza mais il y a aussi está. un combat à Também affronter. tem combate para você La enfrentar. grandeur ne souffre pas A grandeza não par se- compassion. somente pela compaixão. Bakomaka monene na mawa te. Não se Nzamba torna komisaka grande pe moto compaixão. monene na mawa te. Deus também Il y a não des torna a pessoa prix à grande em compaixão. payer. Há preço a pagar. Gédéon voyait un héros comme alobi Gédéon voyait un valait héros. héros. Mais il faut y bakena ba butu no kolala te. Bien qu'il Il faut savait renverser que au tel tata na bien qu'il bino. derrubar Il faut que le l'autre kopunda na pai. madianite Bien qu'il mudar malgré com osana Midianita. bilaka. Apesar que tens as promessas, Alors batu ebele muita gente avec des promesses. Com as promessas. Batu ebele. Muita Baza ko gente. incarner makambo be na kati na Deixa bango. encarnar muita Mais coisa eloko dentro ezo dele. boma bango. Que está Le ali diable espantado. est en train o diabo está a rodear. de tourner autour d'eux. Está a rodear. Alors, lelo Pourtant, nazolo bela point moko. Hoje vou falar de Qu'est-ce qui peut détruire ton étoile? O que pode destruir a sua estrela? Je crois, j'ai dit au Leka, Na quinta-feira na passada, meka ki mwa mukie ko flasher yango. eu tentei falar pouquinho. Lelo, je vais un peu entrer en détail. Hoje vou entrar em detalhes. Qu'est-ce qui peut détruire l'étoile d'une personne? O que pode destruir a estrela de uma pessoa? En dehors ya okutana na mwasi yandoki. Por fora de se encontrar com En dehors ya mulher okutana na bruxa, mobali por yandoki. fora de se encontrar com homem En dehors ya bruxo, okutana mutu mabe ko ya ko longolelo kana na kati na yo. Quelle est la chose encore qui peut détruire? o que pode Je destruir? nous ai dit c'est ta faiblesse. Eu disse que a sua fraqueza. Parce que le diable Porque o travaille trabalha la faiblesse de l'homme a fraqueza do afin homem de détruire l'homme. em fim de destruir o Et homem. l'homme esalaka ke Juda O que fez com que kombo Judas, na ye ezwa ampleur seu te nome não tenha sucesso, atomboma lokola bandeko ne Para mosusu não ser te levado como ezalaki outros parce que irmãos. Era por faiblesse ya kolinga a mbongo naki fraqueza moyibi de amar alongolaka dinheiro e yango te. gatunice, ele não tirou isto. Juda alingaki mbongo mingi. Judas gostava muito Il de voulait dinheiro. tellement de l'argent, Ele amava muito si pena dinheiro. satana tala tali Até que Satana po tozwa falou, yesu fo mutu ateka ye. para Alors Jesus para tokoleka saber pa que nani vamos batali passar Juda aqui. Viram bamoniki Judas, awa lokola disseram lokoso aqui, mbongo eza como há muito tokoleke pa na ye. gatunice, vamos passar La nele. faiblesse de l'homme, A fraqueza si do homem, l'homme nano alongi yango te, Si homme nano premier vence, combat étoile na yo, primeiro ekozala combate da d'abord sua faiblesse estrela na será yo. sua Il y a des fraqueza. gens qui sont tellement faibles. Há homens que são muito Et bato mosusu fracos. bazala pembeni basala nzamba makasi. Outras só que tiveram perto dos grandes servos de Lelo Deus. basala nzamba batoma bamata. Hoje os servos Ora de mosusu Deus basala baka nga pena nazala pembeni na tipo Eu estava wana. perto desse Nga pena desse tozala senhor. pembeni na ye. Eu estava Nga perto pena dele. tozala place Eu moko. estava perto Qu'est-ce qui a dele. fait que cet homme est parti O et que toi tu es fez com resté que comme ça? este homem foi e você ficou na mesma? Ezana bato mosusu batravailler ba faiblesse na Outras só bango te. trabalharam, Mutu azola trabalharam banzambe suas emoka yebi. Deus é que Nzambe emoka sabe. kosunga. Deus é que Le vai diable ajudar. peut passer par ta O faiblesse diabo para pode silisa. passar pela sua fraqueza Lelo para toyoka acabar com bakombo você. Pierre. Hoje ouvimos Mama Pedro. boti mwana kombo Jean. A mãe nasceu uma Kombo criança, Jacques. João, Dezoyoka Tiago. mwana bapesa kombo Juda. Já viram criança nascendo com Mwana nome mo pena beba Judas? bébé Juda. Bébé Judas. Moussora. Não chora. Dezoyoka kombo Já mwana. ouviste esse Pourquoi nome? les gens ne donnent pas ce nom de Juda? Por que as pessoas não dão este nome de Parce que Judas? Juda Porque a Judas, raté destiné na ye ele falhou à seu cause destino por de la causa faiblesse na ye. da sua fraqueza. Allons-y dans la Bible. Vamos na Bíblia. Genèse chapitre 39, Gênesis capítulo 39, versets 6 à 10. verso 6 a 10. Genèse 39, 6 à 10. 39, 6 a 10. Il abandonna aux mains de Joseph Ele entregou nas mãos tout de ce qui José lui appartenait. tudo que lhe Et pertencia. il n'avait avec lui Ele tinha com ele d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. aquele que Or, tomaram sua comida. Joseph était beau de taille José et era beau belo de de corpo figure. e de rosto. Après ces choses, E aconteceu il arriva
que la femme de son maître a mulher do seu senhor porta les yeux sur Joseph lançou seus olhos em José et dit, e disse: couche avec moi. dorme comigo. Il refusa Ele recusou et dit à la femme de son maître, disse à mulher do seu voici, maître: mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans sa maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlait tous les jours, Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle. Merci beaucoup. Obrigado. Alors, suivez un peu ici, on va... Vamos acompanhar. Tu sais, une faiblesse mal gérée, Sabes, uma fraqueza mal gerida c'est la faiblesse qui te fera toujours rester dans la bassesse. é a fraqueza que te deixará somente na baixeza. Papa Roger oyebi Jésus un jour a Pai na mokili. Rogério, dia Jesus veio no mundo. Yesu il a fallu akufa Ele tinha que morrer. parce que destin ezala qu'il faut akufa la O seu biso destino bati. era para morrer para Pour nós. que son nom ezala souverainement élevé, Para seu nome seja soberanamente il a fallu elevado, Jésus akufa la era biso. preciso Jesus morrer Alors por un nós. jour Jésus azokende na nzela liwa, Dia Jesus ia na morte. disciple ne comme ezalaka Pierre. O seu discípulo Pedro Pierre ayebisi ye, Pedro non, disse-lhe, kokende kokufa te. não vai morrer. Esalama boye te. Que não aconteça Jésus dentro abanda dele. kokumisa Pierre makasi. Jesus gostava Le muito de Bible lobi Pedro. Yesu atali ya baluki. Olhou para Alobi na ele. ye arrière de moi Satan. Longe de mim, Satanás. Mama filo, est-ce que makambo Pierre alobaki Será que as coisas ezalaki Pedro mabe? disse era muito mal? Ezalaki malamu. Era tão Mais bom. pourquoi Jésus a refusé Por cela? que Jesus recusou La isto? faiblesse humaine. A Il a fraqueza fallu Jésus humana. aloba lokwa Pierre olobi boye Satanás tem eza que pena falar, malamu na como koke disseste, kokufa é te. muito bom, não posso Mais Jésus morrer. amoni soki na koti na faiblesse Se eu entrar nessa na rate fraqueza, gloire ezali boso na vou falhar a glória tala que está em frente maloba de mim. mosusu eza malamu Outras palavras são boas. na réalité. Em Mais eza realidade, malamu te mas não são na boas. destinée no place No okoko. seu destino, onde vai chegar. Un homme étoilé Homem de ne estrela donne pas accès à sa faiblesse. não dá acesso a sua eza na bato mosusu fraqueza. barata makambo ya minene Outras na só vie falharam grandes à coisas na cause vida. ya faiblesse na Por bango. causa das suas Bato fraquezas. mosusu bafula bagrâce na bango Outras pessoas à deixaram cause suas ya graças faiblesse na bango. por causa das suas Bible lobi na fraquezas. biso Joseph na ndako ya Potifar. José na casa do Potifar. Potifar atikeli ye O nyonso Potifar deixou tudo. sauf mwasi na ye. Exceto Un a sua jour mwasi ya mulher. Potifar akoyebisa Joseph, Dia a mulher alobi do na Potifar sepeli na disse, yo eu gostei de tobima na yo ti. tokuse Dorme tozala no comigo ensemble. para Joseph estarmos alobi juntos. jamais José disse nunca. mobali no na ndako aza plus grand ke nga O te seu marido mpo não é mais atikelanga grande, nyonso porque deixou tudo sauf para mim. yo Exceto nakosala você, eloko wana não te. posso fazer Alors isto. lisez dans la Bible. Leiam na Bible lobi na Bíblia. biso Joseph José était bon, era beau, bom, belo, de taille et de de corpo figure. e de rosto. Alors qu'est-ce qui se O passe? que se passa? Joseph était beau, José era de belo, taille de corpo et de e figure. de rosto. Parfois, Às vezes, le diable pour te détruire, o diabo para de il ne destruir passe que Ele passa sur ce qui somente t'honore. naquilo que te honra. Parfois, le diable, Às vezes o pour diabo, détruire ton étoile, para destruir a il sua ne passe estrela, que sur ce qui t'honore. ele passa naquilo que te honra. Qualité na critère, il y a Joseph. qualidade de Il critério était de Joseph. beau de figure, Era il belo était de beau de rosto, taille. era belo de Donc, ce qu'on altura. t'a dit Joseph, il faut loulailler. José, você On t'a dit tem- Joseph, il faut se pelanailler. tem que Parce acostar que ça ele, qui toko. porque era Mais belo. le diable a compris. O diabo Et compreendeu. l'autre, ça qu'on honorait. O que estava ali C'est par honrar. chose que je vais passer. É aí que eu Pour vou na passar, détruire. para lhe Tala, destruir. kokanisa te. Não pensa. Ceux qui battent nyonso bazokumisa na mokili. Se outras pessoas Ceux estão qui te battent na honrar, bazomemona bonheur. que essas pessoas estão te Il y a levando à des choses qui bondade. élèvent ta vie. Há coisas Mais que si tu elevam n'es a sua pas vida. prudent Se você ou não for prudente, prudente, c'est cette chose qui va te détruire. essa coisa que vai te destruir. Le diable travaille la chose qui O t'honore diabo trabalha afin naquilo de que te te honra, détruire. em fim de te Nga na destruir. mwasi kitoko Also uma mibali mulher nyonso bonita. ata wake wana kuna Então, koya visão é aquele ataki que nga foi. na kena ozwa Mesmo se ya ele nani foi, ya vou nani receber soki yana na koya eza Fulano problème se te foi, ele vai le diable voltar. travaille ta O beauté diabo trabalha afin a de sua ravir ton beleza étoile. em fim para você falhar a Ce sua que Joseph estrela. aloba ah Se José nga falasse, afai na ngati então estou aqui. petsango ye moko aye na ye Essa nem é velha. d'ailleurs aza pe mwasa Portanto, é mokonzi mulher do mwasi ya rei, Potifar mulher do Potifar. ye moko petsango akoya mayanga Ele que está ye moko caído. opanzana na ye Ele bongo está sikoyo me nasala gostando. nini Como é que eu vou fazer? ye azopanzana Ele satana está se afongoli ye apaixonando. miso Satanás abriu amona seus bote yo olhos oza para ver a nango beleza que mais tu na tens. nsima ya bote na Mas yo por fim da eza sua mpo beleza azwa étoile é na para ye. ter a sua estrela. Pensez un peu. Pensando Si pouco. Joseph couchait avec la femme de Se Potifar, José deitasse com a mulher de fille à Potifar, Jacob un jour engagé. a vida de Jacó ia ser como?
Parce que c'est Joseph qui était l'homme étoile. É José que era homem de estrela. Quando nós éramos Deus, ofereceste a sua estrela com a pessoa que você se por causa da sua beleza, il a des énergies que ele está retirando. Le diable entre dans ce qui t'honore afin de te déshonorer. C'est la même chose qui va te détruire. É a mesma coisa que vai te destruir. Un leader ne vit pas pour lui-même. Um líder não vive por Un leader vit pour ceux qui sont aussi derrière. Um líder vive para aqueles que estão atrás. Lelo Joseph veut recoucher na moça Potifar. Hoje se José se détache et que vie na yo esili après. Et que a sua vida terminar e depois. Famille na yo wana tika na bobola kuna boza ndenge. Parce que ndenge toza moto na moto bi réalité maman na ye, réalité papa na ye, réalité ba leki na ye, réalité ba yaya na ye. Et surtout ba boko biso toza la ba diaspora. Bato to bimisi mutu to banda histoire. Si tu te laisses emporter na mabweza ngati. Ton étoile va partir. Et ceux qui sont derrière toi, et vous allez mettre le pont à bango. Serão muito bom para eles. Eza mabete, eza malamu. Mais na kosambela na yo, tu dois ajouter la discipline. S'il y a quelque chose qui peut détruire ta vie fatalement, c'est d'abord ta faiblesse. Primeiramente é a sua fraqueza. Pour me connaître ba como kumisa yo. Yo oyemba danser, yo ote a danser, yo osala boye danser, lokola ba gloire kone komi goya, yo me continue na ba gloire. Si tu vas avec ça, c'est la chose qui va t'anéantir. É uma coisa que vai arruinar. Joseph était beau de figure et beau de taille. Donc moi ça Potifar atali akoki lusute. Abi John na mone en tout cas esili ponanga. Joseph atala bi José olhou não. Oyo, déjà physique. Mais derrière beauté, oh, il y a quelque chose de la grandeur. Alguma coisa da grandeza que está por trás. Ta beauté a peut sua détruire beleza ta vie. Pode destruir a Tes sua vida. capacités A sua peuvent détruire ta capacidade vie. pode destruir a sua vida. Oui, mais mutu soki atombo mie. Se a pessoa for Et comme on levada, attend mo boneti, akoma lola ye bako corriger été. ele não pode ser Ye corrigido. bako l'accepter. Ele não pode Donc il y a ça ensinar. déjà plafond ya nuance. Ele já está Oh, acima c'est en de ce tudo. moment É neste que le momento diable travaille ton que o comportement diabo trabalha afin o de seu détruire la comportamento chose que tu es. em fim de destruir a coisa que tu tens. Le diable ne regarde pas O diabo não olha la surface. a Le cara. diable voit O diabo le vê fond. o fundo. À cause de la surface, Por le diable falta peut toucher O diabo la pode profondeur de ta tocar vie. a profundeza da sua vida. Travaille ta faiblesse. Trabalhe a sua Dominer fraqueza. faiblesse na yo. Domine Tu a es sua obligé fraqueza. d'abord de vaincre ta faiblesse És obrigado a avant de viver a sua vaincre les fraqueza. sorciers qui te combattent. Antes de vencer o bruxo Bandoki que ba te kundiso combate. bazo uta par-ci par-là. Os bruxos estão Mais te combatendo, faiblesse estão na yo loko yo dominados. tambola na A ngosaki. fraqueza é aquilo que estás andando com ele. Si todos tu ne os dias. travailles pas cette faiblesse, Se não il y trabalhar a moyen essa un jour et au fraqueza, ça. Toute faiblesse qu'on gère dans les toda secrets fraqueza que gere no segredo, nous surprend dans les prisons, dans le public. nos surpreende publicamente. Quand tu gères des Quando tu faiblesses geres dans a les secrets, fraqueza no segredo, sache qu'un jour, saiba que dia ce sont des faiblesses que tu as são gérées. fraquezas que você geriu é que vai acabar com você. Eu drangomba mote pele, mote panza, mote muito sungsabe, mote fogo, salabe, fogo, mote sungsabe. fogo, Mais yo fogo. ko mambuté. Você não consegue. Só as que coisas. yo c'est des besoins Ele fala, você fizeste isso. On peut travailler Podem ta trabalhar beauté pour te détruire. a sua beleza para te destruir. Tout homme étoile Todo doit homem d'abord étoile résister dans sa Deve faiblesse. resistir da sua Au cas fraqueza. contraire, Caso c'est la contrário, faiblesse qui va te détruire. é a fraqueza Yango que lobi vai to te so na destruir. mokambi yarib. Conversamos com Pourquoi gente. Jésus Por que à Jesus, tout moment azalaki soka bikisi a moto? todo momento, se ele salvar Akoyebisa alguém, moto wana vai dizer koloba na dessa moto te ngam na bikisi. não fala a ninguém que eu te curei.
Pourquoi Jésus Por que a mati na moya transfiguration? Ba Pierre ba moni démonstration Eli na Moïse ba bimi. Mais ayebisi bango na suka nango makambo bomoni awa boyebisa moto te. Jusqu'à ce que le fils de l'homme a souverainement élevé. Pourquoi Jésus a fait ça? Parce que Jésus ne voulait pas la gloire des hommes. Jésus ne voulait pas que asala makambo ba toi kumisa ye. De plus en plus qu'on t'acclame, de plus en plus que tu reçois des honneurs, c'est de plus en plus haut que vient dans le boulot. Parce que le diable travaille sur ces choses. Ayebi que ba capacité comme bimisa. Tout le monde qui vient auprès de toi, azolo baka malam. Yo za danser, yo l'équipe bango, yo sala boy. Pendant ce temps-là, tu n'as plus le temps de veiller sur ta faiblesse. Et il y a des gens que le diable nous envoie parfois. Même ici que tu es dans les erreurs. On a bango ba le baka ko sa bien. Eles estão falando somente você está bom. Está certo. Ils sont utilisés par les démons. Foram usados Au sali pene loko oko salate, ezama mabe, mais bango balobi ezama malam. Tout ça pourquoi le diable veut travailler ça. O diabo quer trabalhar isso para te destruir. Koyeka maka mingi na ba capacité na yote. Não se apoia Koyeka maka mingi na beauté na yote. Talaka mingi eloko nini ko zongi sanga na si. Eloko nini no ko zerete. Ah on est tous abisos tous ba chrétiens. Todos nós somos cristãos. Abisos tous ba santo. Todos nós somos santos. Abisos tous toucher ko toka. Se você tocar non, 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 pardon. Déjà, on colle tout ça ensemble. Tout le monde est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'église. Mais chacun connaît sa faiblesse. Cada conhece a sua fraqueza. Et cette faiblesse, si tu ne le gères pas, pour dominer en haut, il y a un sambuso un jour. Isso que vai te destruir dia. Tout un jour na Jida banda ko salaire. Bible obi chaque fois so ba pesi mbongo. Jida banda ko tia na kati ndako sala koyiba. Roubava. Jida tango banda ko yiba mbongo. Quando ele roubava, na mutema ne banda ko mona. Na ole que la pierre n'esprit. Ole que la Jean n'esprit. Or azo yebate que azo bokola eloko un jour resambousa. Ce que tu fais dans le secret. Ataba tu azo monate. Si tu ne le domines pas, c'est la même chose. É a mesma coisa. É que vai fazer a recaída da sua vida. Ne te laisse pas emporter. Não se deixa levar. Tu es une étoile. Tu és uma estrela. Faut bimisa famille na soni. Faut changer histoire à batebele. Alors comme conta na belosité. Não entra nos elogios. Travaille ta faiblesse. Trabalhe a sua fraqueza. Ils ont battu musuba bunda ba kombo ebima. Il y a battu musuba on va maintenir comme na bango qui dans la cité. Alors na position aux anango. Na posição que tu tens. Trabalhe a sua fraqueza. Samson. Vina yesu kaka. A sua vida parou. Na mabe makasi. É muito parce que na suga nango. Porque no final il n'avait pas travaillé. Ele não trabalhou a sua fraqueza. Comment yo moi ça retourne question. Como é que a mulher pode te questionar? La force na yo. Me mostra onde fica a sua força. Falaste a primeira. Ba tu peux ba pena ba kangi yo. O comprendre pe pena que moi soit moi si mabe. Esta mulher uma pessoa. O beti batango ba kei. Deuxième formation ngatunyo olobi lisusu. Donc ya ndenge ni na Samson côté la. Bruxaria que ça sentia. Suffit déjà avec une personne a trahi la bolingo dinanga love story. Na suka nango. À cause ya love. Por causa do amor. Vina ye travaille ta faiblesse. Trabalhe a sua fraqueza. Se é uma pessoa que foi dominar a sua vida, tem que ser Deus, não pode ser alguém. Eu não aguento. Eu já no final já não vou aguentar. Eu já não vou aguentar. Des capacités que tu as, ça va attirer tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui viendra à l'objectif de t'aider. Il y a ceux qui viendront pour te nuire. L'onction attire. La grâce attire. Tout le monde va venir, mais tout le monde ne va pas t'aider. Mas nem todo mundo vão te ajudar. Nem todos vão te ajudar. Mais l'un de vous est un démon. De vocês é o demônio. Por causa dessas coisas. Tout autour, tu as des collaborateurs. Au lieu que sur le plan spirituel, Père, yoza danser. Père. Na kati bato balobaka père wana. Todos que falam pai. Tem também Judas aí.
Alors, yo soko travailler total la Deus me chamou. Cette bénédiction ne se limite pas à moi. Faut qu'il t'en a pas nanga, faut qu'il t'en a pas nanga. Les leçons na zate, ba te belé na famille nanga, ba simba mutu. Parce que comme espoir pour na ba. Alors na pas kota na lo yengi ta mutazo kumisanga, pour me manga na nzela kumisanga. Para me perder. Gère d'abord tes faiblesses. Gère a sua fraqueza. Pour moi qui l'a surtout tous entouré na ba ami. Ba tu belé. Mutu nyo so como l'action ka ke yo legi ba. Todo mundo que te mostra que você é demais. Mutu vem na casa igreja. A pessoa na igreja. Pastor azoteia. O pastor está a pregar. Mutu boa que kira lobi. Ah! Você vai dizer. Teia. Prega. Yo legi bango. Você é mais do que ele. Moi je me pose des questions. Je me pose. Se o lobi na pastor legi bango legi bango. Você é mais do que ele. Você é mais do que quem? Quem são as pessoas que você ultrapassa? Você é mais do que eles. Gère ta faiblesse. Gère a sua fraqueza. Não entra dans la distraction. Não entra na distração. Você é bonita, és inteligente, tens a unção, tens a graça, tens capacidade. Mas essas capacidades que não te levam na besteira. Gere. Procura gerir. Não entra nas confusões. São eles que vêm. São eles que fazem isso. São eles que si tu continues à vivre comme ça, tu ne seras pas une étoile pour ta famille. Não serás uma estrela da família. Queremos orar. On va prier quelques sujets de combat spirituel. Vamos orar alguns sujeitos de combat spirituel. Há muita gente. On va voir aujourd'hui. Vamos ver hoje. Há muita gente. Hoje as suas vidas têm complicações. Parce qu'ils ont donné occasion à toute opportunité dans la vie. Porque deram ocasião a toda oportunidade na vida. Toda oportunidade que se encontra. Tout est quota. Toca para entrar. Tout est côté les gars. Dans tout est côté, il y a des alliances qui se font. Tem aliança que se faz. Il y a des alliances qui se traitent. Tem aliança que se tratam. Jamais. Donc, et comment on va batuna yondo kutana bango na vie par manque de discipline, batika ba semence na bango, batika ba makamu na bango. Puis vous allez tout est kota, et tout a pe kota. Complicação entrou na sua vida. Voilà pourquoi on doit prier ce soir. Tu dois briser les alliances qui te réclament. Tu dois annuler des réclamations, même comme on le disait Kena. Ce qui est Joseph, l'esprit de Joseph allait rester dans la maison de Potiphar. Et toute opportunité n'est pas une priorité. Il y a des opportunités, mais tu privilèges ton devenir. On va prier. Vamos orar. Do jeito que estamos a sentar aqui. Chacun de nous a son histoire. Cada de nós tem a sua história. Chacun de nous a une faiblesse. Cada conhece a sua fraqueza. Desde que chefe a masturbação. Chefe de masturbação. Como outros irmãos. Esse irmão estava com esse irmão. Ele nunca lhe apanhou. Se você vê mesmo o pastor, esse irmão mesmo. Ele é meu santo. Afinal, ele é a mulher. Ele é o homem. E como ele vive? Agora tornou vida. A pessoa está na igreja. Ele se masturba. Na semana 3 fois. Em semana 3 vezes, 4 vezes. Às vezes eu não fiz ele. Eu não consigo dormir. Que espírito é esse? Voilà. Avec ta force physique. Com a sua força física. Não vais conseguir vencer. Il faut demander la force du Saint-Esprit. Tens que pedir a força do Espírito Santo. Paul, chaque fois. Às vezes eu te digo, apóstolo, le mal que je ne fais pas, je le fais. Le bien que je fais, je ne le fais pas parce que le mal habite en moi. La volonté devient réelle lorsqu'il s'attache avec la force. Une volonté qui n'a pas de force. Nous avons quelques minutes avant de Temos alguns minutos aqui para acabar. On va prier. Vamos orar. Levantamos, nos encontramos.